Olá, estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Hoje estamos nos baseando em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, que nos diz assim: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo está falando à igreja de Coríntios para seguir a ele, que anteriormente já segue um modelo que é perfeito, que é Cristo. Então, você pode sim olhar para aquela pessoa que tem uma boa referência espiritual para você, que te aconselha a se aproximar mais da palavra, que ora por você, mas o seu referencial principal, perfeito, que não falha, jamais vai te decepcionar é Jesus. Eu posso decepcionar você. Pessoas com uma espiritualidade que passam por lutas como você também. Por isso que eu vou mencionar a respeito de Romanos capítulo 8, porque ele fala a respeito dessa luta entre a carne e o espírito, que no caso é o que nós queremos fazer e o que é de fato para nós fazermos, que é a parte espiritual, por isso que há essa luta. Verso 13. Porque se viveres segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos entender um pouco mais deste contexto de Romanos capítulo 8, os versos que lemos agora. Esta questão de carne caminhar para a morte, uma decisão nossa, sem a orientação espiritual do Senhor, provavelmente nos conduzirá à morte. Morte literal ou consequências desfavoráveis que você não acredita que teria, mas o que estava aparentemente perfeito não estava tanto assim. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nós precisamos que Ele esteja guiando a nós. Porque, de fato, os nossos feitos, por isso que Paulo fala essa questão desse termo, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O que significa? Deixar o que você faria por uma inclinação pecaminosa da carne e fazer o que é o certo, ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. João capítulo 16, o Senhor fala que convinha que ele fosse, porque viria um Consolador, o Espírito Santo, que nos guiaria na verdade da palavra de Deus, nos convenceria do pecado e do juízo. Espírito Santo, este mencionado por Paulo em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, o fruto dele que se manifesta em feitos ao próximo. Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo fala algo interessante. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Sim, para sermos imitadores de Cristo, nós precisamos morrer. Mas no sentido da carne, do pecado, do que acreditávamos ser o certo e pelo entendimento da palavra, não era o certo a se fazer. Então, tudo que há de bom em mim, que possa ser manifestado na sua vida, vem do Senhor. E com essa ligação com Jesus Cristo é que manifestamos atos de amor, de compaixão. E que fazemos coisas que nem acreditávamos que poderíamos fazer. Eu, por exemplo, eu sou tímida, mas pelo agir do Espírito Santo em mim, que me leva a proclamar as verdades de Cristo, o espírito de covardia vai embora quando o espírito verdadeiro de Cristo, né, do amor dele, transborda para impactar sua vida. Não sei se você está lutando da carne contra o espírito, ou se tem alimentado demais o seu lado pecaminoso e o espiritual tem enfraquecido, e por isso que você não está ouvindo muito bem a orientação do Senhor, mas se esse vídeo chegou até você, com certeza é porque o Senhor quer que você se volte a Ele e ore e clame para que o Senhor possa de fato transformar a sua vida. Quero também comentar que amanhã a Igreja Adventista do Sétimo Dia estará com um movimento a nível nacional e também dos outros países da América do Sul, com o projeto Quebrando o Silêncio, com o tema violência digital, porque a internet se tornou um terreno tão perigoso. E se refletirmos a Cristo é em qualquer lugar, até mesmo no meio digital. Tantos comentários, meus queridos, no meio digital que se refletem no cyberbullying. O bullying presencial, cyberbullying porque é no meio digital, mas não deixa de ser ofensivo e não representa aqueles que são filhos a proclamar mensagens de esperança. Menciono a respeito do cyberbullying porque pessoas como eu e você podemos passar por isso. Mas que se você está no meio digital, você possa fazer a diferença. Falar palavras de esperança, ânimo, de coragem, trazer vida. Palavras que vão edificar, vão incentivar. E lembre-se, o Senhor Jesus sempre nos diz para que sejamos luz neste mundo, em qualquer lugar que estejamos. Por isso, que você seja luz também no meio digital e procure uma igreja adventista e adquira a revista. Não é paga. Se você conseguir ela física em alguma igreja, caso não consiga, acesse Quebrando o Silêncio pelo Google e baixe a revista em PDF. Tem a versão adulto, infantil e adolescente, que também pode ser utilizada pelo público jovem. Uma excelente leitura para você. Vamos orar. Santo, 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 maravilhoso Deus, soberano Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Continue conduzindo e direcionando as nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, ser pessoas melhores, que possamos nos assemelharmos cada vez mais a Ti, Jesus, em todos os meios, seja no físico, presencial, no digital, que possamos brilhar a Tua luz, falar palavras de esperança, que possamos refletir, Senhor Deus, a Tua luz para multidões, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.